Hoje vocês vão ter um pouco de overdose de Adriano. Consumam com moderação, senão faz mal. Tem alguém nos visitando hoje? Não, né? Ok. Bom, então vamos lá. Eu queria compartilhar um texto com os irmãos do profeta Joel. Um texto que está em Joel capítulo 2. Versos 28 e 29. Esse é o texto base dessa manhã, mas a gente vai discorrer um pouco sobre esse capítulo e eu não sei como os irmãos vão encarar isso, mas para mim foram algumas palavras bem dolorosas que me deixaram um pouco chateado comigo mesmo. Mas ele diz assim, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Pedimos que teu Espírito Santo seja sobre cada vida aqui, sobre cada mente, cada coração. Que tenhamos, Senhor, sabedoria para entender o que as tuas palavras nos dizem. Que possamos ter temor em nossos corações para mudar a nossa direção. Que o teu Espírito nos convença do pecado e nos leve ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus, fala conosco. Que a nossa atenção esteja voltada totalmente à tua palavra nesses momentos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, então, esse é um livro bem instigante e é um livro profético, né? O profeta Joel, dentro de um contexto ali, provavelmente, alguns estudiosos falam que ele era conterrâneo de Oséias, outros estudiosos falam que ele era da época do rei Joás, né, um rei jovem, e por consequência tinha outras pessoas envolvidas nesse contexto de Joel. O fato é que o livro, Joel trata com o povo a respeito de uma palavra profética. Mas o interessante é que esse livro, de repente, a gente pode olhar ele em várias dimensões. Ele pode estar falando para o povo diante de um passado que esse povo viveu, depois do exílio, depois da escravidão. Por isso ele fala do livro a respeito dos gafanhotos, dos exércitos que se levantaram e que se levantariam também contra o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo ele também está tratando a condição atual do coração daquele povo. Por que Deus permitiu que aqueles gafanhotos destruíssem aquela terra. E ao mesmo tempo ele também está nos apontando para um futuro, para um reino vindouro, onde o livro muitas vezes vai falar do grande e terrível dia do Senhor. De dias em que serão difíceis, em que todos se levantarão contra o povo de Deus. Então o profeta ele traz mais ou menos esse perfil para a gente poder estudar e debruçar nas palavras que ele revela. E é por isso muito importante que eu e você tenhamos realmente entendimento daquilo que nós temos vivido e daquilo que vai acontecer futuramente. Então, ao mesmo tempo, Joel está falando aqui, olha, se prepare para o dia do Senhor. E quando eu começo a ler essas palavras, eu começo a meditar um pouco no nosso contexto como igreja, eu fico me perguntando, até que ponto nós estamos preparados para o grande e terrível dia do Senhor? Até que ponto nós estamos preparados para a volta de Jesus?
Será que nós seremos encontrados entre aqueles que, pode entrar, venha para o gozo eterno? Ou será que a gente vai estar entre aqueles que, Senhor, eu fiz tanta coisa, afasta-te de mim, porque eu não te conheço? Esse livro ele fala um pouco sobre isso. E por que eu quero falar sobre isso nessa manhã? Porque esse texto de Joel, ele fala, e acontecerá depois disso, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que seria o depois disso? O que aconteceu antes para ele falar que vai ter o derramamento do Espírito Santo? O tema que eu coloquei aqui, e eu sou péssimo para colocar tema, mas eu entendi que essa palavra ela falava um pouco sobre esse derramamento do Espírito. Então eu entendi que antes do derramar, é preciso ter uma igreja preparada. Por isso eu coloquei uma vírgula aí. Antes do derramar, uma igreja preparada. Porque quando ele fala, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, antes ele diz, depois disso, depois de algumas coisas acontecerem, é preciso que haja um mover, é preciso que algo aconteça. No começo do capítulo, lá no capítulo 1, ele está falando assim, ébrios, seus bêbados, vocês não acordaram para a vida? Se você pegar Joel capítulo 1, lá no versículo 5, acordem beberrões, e chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Vocês achavam que estava tudo mil maravilhas, estavam confortáveis com a vidinha que vocês estavam levando. Basicamente foi isso que Joel falou para o povo. É lógico que eu tenho as minhas palavras e talvez, eu não sei se foi com essa grosseria toda, eu espero que seja, porque afinal de contas, tem gente que quando a gente fala manso não entende. Tem gente que quando a gente, não entende. Isso é uma das coisas que às vezes eu preciso me policiar, porque às vezes eu sou ríspido com algumas coisas, e às vezes eu tenho que me controlar para não dar alguns tipos de respostas. Principalmente quando eu estou cobrando algum ministério que eu estou liderando ou alguma coisa. Se eu vejo que alguém está pisando na bola comigo, está fazendo de corpo mole as coisas, aí eu começo. Aqui dentro vai gerando um Hulk vai crescendo. Eu tenho que matar ele antes, porque se ele estourar eu vou falar o que eu não devo para essa pessoa. E infelizmente tem gente que brinca com as coisas de Deus. Tem gente que não dá satisfação de nada, tem gente que acha que ser cristão é ir para a praia e curtir o sol e depois ir embora para casa. Isso é algo que às vezes eu preciso me policiar para responder. Mas Joel aqui, ele foi bem enfático naquilo que o povo precisava ouvir. E aí ele falou, olha, seguinte, tem uma promessa, tem uma profecia. Vai acontecer algo novo, algo revolucionário, algo que vai mudar a história. Mas vocês precisam, antes disso, tomar algumas decisões. E quando a gente vai para o capítulo 2, no versículo 12, ele começa dizendo a seguinte coisa. Antes, no capítulo 2, ele vem falando do que o povo vinha fazendo, das atitudes das pessoas. Cada um vai no seu caminho, não se desvia da sua fileira, não empurra uns aos outros. Ele está dizendo, olha, tomem cuidado com a vida que vocês têm levado. Né? E ele está alertando também o povo no sentido de que, olha, vai existir momentos difíceis, momentos de tribulação. Pensem bem na forma como vocês estão reagindo diante de tudo isso. Aí no versículo 12 ele diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Por isso que eu coloquei como primeiro ponto aqui, nessa nossa reflexão, que para que o Espírito Santo seja derramado, para que esse derramar aconteça na igreja, é preciso que a gente se volte para Deus. Não tem como viver uma vida com Deus, deixando Ele em segundo plano. É impossível. Para o religioso isso é possível. Mas quando ele começa a dizer, convertam-se, ele está dizendo o seguinte, conversão é mudança de direção.
Conversão não é simplesmente um ajuste aqui para as decepções que eu vivia tendo. Eu vou ficar crente porque de repente terei decepções menores, terei um grupo que me apoia, terei um monte de pessoas com quem eu posso compartilhar as coisas. Vai ser um clube legal. Conversão é mudança completa. E aí a minha pergunta e a pergunta para mim e para você é justamente essa: o quanto nós temos nos convertido daquilo que nós temos feito nesses últimos dias? Eu não estou falando daquele dia que você aceitou Jesus, não. Aquele dia fica guardado, está na sua memória. Isso foi muito bom. Você teve a sua experiência de entrega. Provavelmente você chorou, se arrependeu dos seus pecados. Porque afinal de contas ele também está falando isso aqui. Quando ele diz lá no capítulo 2, no versículo 12: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Eu creio que o profeta aqui ele está falando, conversão não é de qualquer jeito. Uma vez acho que eu estava falando com os pastores, eu não lembro quem falou, mas alguém disse: já foi-se aquele tempo onde as pessoas vinham até aqui à frente, aceitavam Jesus, estavam em prantos, chorando, arrependidas. Quando foi a última vez que a gente viu isso aqui? Faz tempo? Talvez a pergunta para mim agora seja outra: quantas vezes nós fizemos isso? Nós choramos amargamente por aquilo que nós temos cometido. Porque ele continua falando: rasguem o coração de vocês, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O rasgar as vestes muitas vezes era um sinônimo de tristeza, às vezes de não aceitação de algo que estava acontecendo, de repúdio. Então, alguns personagens bíblicos, em dado momento, eles rasgavam as vestes diante de uma situação. Mas quando ele está falando, rasguem o coração e não as vestes, ele está falando, é muito mais profundo. E quando a gente pega isso no contexto judaico, no contexto que foi colocado, que foi escrito, o coração, para eles, ele não era só a sede das emoções, mas era a sede da inteligência, era a sede da racionalização, era a sede, era o centro da vida da pessoa, das suas decisões. Talvez a gente até possa chorar, mas se esse choro for um choro de remorso, talvez as coisas estão mais escondidas do que a gente pensa nas nossas vidas. Talvez a gente esteja ocultando tantos sentimentos para nós e para os outros, porque Deus ele conhece tudo. E a gente acaba querendo maquiar uma coisa que Deus está vendo. É como se a gente se enganasse, sabe? Rasgar o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Deus muda de ideia? A palavra de Deus diz que Ele ou melhor, uma das atribuições de Deus é que Ele é imutável. Imutável significa não é que não muda, que não se move é imobilidade. Imutável é que mantém o seu ser como é. Deus ele é o que é, ele não muda o seu jeito de ser. Ele é Deus, por isso que ele é imutável. Mas ele vê o coração do pecador. Ele enxerga um coração arrependido. E ele pode mudar essa história, porque o pecado traz um decreto sobre a vida da pessoa. Uma vez que você pecou, você tem as consequências, você tem o resultado daquilo. Mas porque Deus é soberano, Ele é compassivo, e porque Ele é imutável, Ele muda todo o contexto daquela pessoa.
para que ela possa ter uma experiência de fato com Ele, para Ele. Não é que Ele muda de ideia, mas Deus, Ele muda a história, Ele muda o tempo, Ele muda tudo o que Ele precisa mudar, para que, de certa forma, nós saibamos a quem nós estamos dirigindo as nossas vidas. É por isso que a Bíblia também fala, de Deus não se zomba. Porque muitas vezes, infelizmente, a gente não está afim de rasgar coração. A gente está afim de rasgar as pessoas. A gente está afim de chutar o balde. A gente está afim de manter a nossa posição, os nossos achismos. Então é interessante quando a gente começa a ver, para que o derramar do Espírito seja sobre a sua igreja, sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre os jovens, sobre os servos. É preciso que, inicialmente, eu e você entendamos, não dá para continuar vivendo do jeito que estamos vivendo. É preciso nos voltar para Deus. E se você aqui está me ouvindo falar isso, e está falando, mas eu estou bem, lamento de dizer que só de pensar assim você já está errado. Todos nós temos falhas. E todos os dias, quando eu e você se levanta, a gente precisa lidar com uma natureza pecaminosa e precisamos, todo momento, nos voltar para Deus. Porque se for do nosso jeito, a gente não vai conseguir fazer a vontade dEle, porque é a vontade nossa que vai ficar reinando. Estamos arrependidos porque pecamos contra Deus, ou porque apenas o pecado traz consequências para nós? Você está entendendo o que significa se voltar para Deus? É por causa dEle. Será que se a gente se arrepende por causa do pecado, ou porque a gente está indo contra Deus? Porque a gente está entristecendo a Deus. Então, às vezes até nesse momento a gente pode ter o perigo de ser egoístas. Eu quero que minha vida melhore, eu quero tomar um rumo diferente, para que eu me dê bem. E aí que está o problema, não se trata nunca de nós. Sempre vai se tratar de quem é Deus nas nossas vidas. É tipo aquela situação, sabe, que você não quer, é lógico, dadas as proporções. Você ama muito uma pessoa, mas você não quer, em nenhum momento você quer entristecer essa pessoa. Você não quer desapontar ela. Você tenta fazer tudo para que ela se sinta bem. Para que algo que você faça não deixe aquela pessoa abatida ou entristecida. É mais ou menos isso. Quando a gente está falando em voltar-se para Deus, eu estou pensando o seguinte: é o Deus que eu quero viver para o resto da minha vida? É esse Deus que eu falo que eu confio? É esse Deus em que eu descanso? É esse Deus que eu quero que governe a minha vida? Quando foi a última vez que eu e você choramos diante de Deus? Não porque a gente estava sofrendo, passando por algum problema, mas porque a gente estava distante dEle? Quantas vezes a gente se lembra disso? Quantas vezes a gente chorou porque a gente falou, Deus, eu estou me afastando de Ti, porque o rumo que eu estou tomando não é aquilo que o Senhor quer. Ou a gente chora, a gente lamenta, por conta do sofrimento que a gente está tendo. Se fosse aplicar aqui a psicologia, é lógico, né? O ser humano ele vai sempre responder a um comportamento, a uma emoção, a algo que ele está sofrendo. Mas é muito mais além disso. É muito mais profundo. Por isso, conversão, ela não é qualquer conversão. É algo que muda. E aí, esse texto também tem muito a ver com a questão do arrebatamento e do avivamento. Eu lembro que já passamos por épocas nessa igreja em que a gente sempre chorava e orava, Deus, que as pessoas quando passassem na frente da igreja, elas pudessem ser impactadas. Eu lembro uma vez que eu reuni o louvor, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se consagrar mais, e a gente precisa pagar o preço. Aí veio um doido e falou, vamos raspar a cabeça então, não sei o quê. Eu falei, tá, se isso for um sinal, então bora lá.
inicialmente parecia uma loucura, mas eu me lembro de vários ensaios, num sábado de manhã, em que a gente estava ensaiando, aqui na José Paulino, e as pessoas paravam para assistir o ensaio, para receber uma palavra, para dizer que estavam angustiadas, aflitas. E aí a gente lia o livro Caçadores de Deus, e a gente falava, a gente quer isso para a nossa vida. Era aquela coisa bem, como que eu posso dizer a palavra? Mas era apaixonante, a gente estava voando nas nuvens, mas eu começo a enxergar aquilo e eu começo a entender que o avivamento talvez não vai ser daquele jeito como eu imaginava, né? A cidade de Paulínia está sofrendo agora um avivamento grandioso, né? De repente o William Bonner está falando lá, ou sei lá, alguém está falando, estamos aqui em Paulínia e o avivamento está... Eu não sei se isso vai acontecer, porque o avivamento é local, é aqui dentro que acontece, mas começa aqui dentro também. E aí se alguém me fala, Adriano, não, eu estou vivendo um avivamento, mas a pessoa do seu lado não está sendo impactada, lamento te dizer, isso não é avivamento. Esse avivamento que eu acredito é aquele que me alcança, que me muda por completo, mas que atinge o outro que está do meu lado. E que atinge o outro. E aí que quando um monte de gente avivada se reúne, atinge um bairro. Pode até atingir uma cidade? Claro que pode. Mas eu não acredito que vai ser uma coisa mundialmente que todo mundo vai ouvir falar. Eu acredito que núcleos podem acontecer, igrejas podem vivenciar isso. É por isso que quando a gente teve o Descende, ou o D não sei o quê, e um monte de coisa, eu achei muito legal, mas eu nunca encarei isso como o avivamento da nação. Porque o avivamento é local, começa nas pessoas. Não é um grande mover que vai mudar a história de um país. É uma igreja de 100 e poucas pessoas que decide receber o Espírito Santo nos seus cultos e ser impactada por Ele. E deseja isso, sabe por quê? Porque em primeiro lugar se voltou para Deus. 1 Samuel 7, eu lembro que o profeta estava ali falando com o povo, após os filisteus ficarem decepcionados com a arca ali, eles achavam que a arca da aliança com eles ia ser a coisa mais louca do mundo, que eles iam ter de tudo, do bom, do melhor, não diferentemente de muitas pessoas hoje que acham que ir para a igreja é sinônimo de sucesso, de conquista. Não, porque eu vou ser crente agora e eu vou ter tudo o que eu quero e Deus vai me dar tudo o que eu quero. Talvez a situação é meio parecida. Às vezes as pessoas entendem a presença de Deus como um movimento de bênçãos, um movimento de milagres no sentido pessoal. Agora eu vou ter tudo o que eu quero. Vamos ter um culto de cura, eu quero, porque só vem gente que precisa de cura. Uau, isso é muito bom. E aí os filisteus lá com a arca, achando que ia ser tudo mil maravilhas, eles viram que com a presença de Deus não se brinca. Eles viram que não é o Deus do favor que estava ali no meio deles, mas era o Deus soberano, era o eu sou. E aí eles tiveram que devolver a arca. E aí vai lá o povo, pega a arca de volta, e aí Samuel aqui, ele diz assim, olha, se é de todo o vosso coração que vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. Então é o seguinte, a arca está voltando. Então se vocês vão mesmo se converter, já comece arrancando tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Vocês estão entendendo que voltar-se para Deus é muito mais do que simplesmente um arrependimento simples. É algo muito profundo. É algo muito profundo. Ezequiel mesmo fala, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Isso é impactante nas nossas vidas. E Tiago também fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas aí eu fiz uma pergunta para mim então, é possível eu estar no meio, dentro de uma igreja, e não querer ou não se voltar para Deus? É possível que eu, dentro do rebanho, eu esteja distante de Deus? O profeta Isaías fala lá, capítulo 29, versículo 13. Esse povo
honra-me com os teus lábios, mas o seu coração está distante de mim. É possível que a gente venha a todo culto e ainda assim a gente esteja distante de Deus. E qual que é o perigo disso? Ir à igreja, pensar que está tendo experiências, pensar que ou de repente o tempo que nós vivemos lá no passado já vale a pena de tudo, sendo que nós estamos aqui no presente, o que passou, passou, e o que nós estamos vivendo hoje. Esse é o perigo de a gente se conformar com coisas que já não fazem mais sentido para nós. É por isso que é preciso esse arrependimento genuíno. É por isso que precisa se praticar o rasgar o coração. Eu não sei como vai ser o seu dia, a sua oração, o seu devocional nesses dias, mas meu desejo para mim e para você é que a gente se rasgue na presença de Deus, até que não exista mais nada da gente, e aí Ele venha e faça a obra e a vontade dEle em nossas vidas. Um segundo aspecto que esse texto traz, está lá no versículo 15 ao 17. Versículo 15 a 17 diz assim: toquem a trombeta em Sião. Ele começa o capítulo falando isso e agora ele fala de novo. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam de peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? E aqui para mim foi uma das partes mais doídas, porque quando eu leio esse texto aqui, o entendimento que eu tenho é que, em primeiro lugar, para que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja, é preciso que essa igreja se volte para Deus. Em segundo lugar, para que o Espírito Santo seja derramado sobre essa igreja, é preciso que essa igreja, como eu coloquei aí no enunciado, volte a caminhar como um corpo. Tem muita gente querendo ser igreja e vivendo o seu mundinho pessoal. Eu sou igreja, mas parece que você nunca está junto. Sexta-feira a gente estava aqui em 15 pessoas, eu acho, orando. A vigília de oração, 15 pessoas. Ontem, no culto de casais, a gente estava em 8 casais. Você pode me dar as desculpas que você quiser, que eu também sei dar boas desculpas. A gente pode dar a desculpa que quiser. O fato é que se dentro do nosso coração existe mesmo esse sentimento de que não preciso de tudo isso. Bom, Joel está falando. Se a igreja não se reunir, se não existir um desejo de estar junto, as mínimas coisas, que avivamento que a gente quer? O que a gente quer que aconteça? Adriano, um avivamento pessoal, que aconteça comigo. Não vai, não é assim. Começa de você impacta outro, outro impacta outro. Então, Adriano, quer dizer então que na igreja não está tendo isso, porque ninguém está me impactando. Pois é, aí a gente volta para o primeiro ponto, precisa se voltar para Deus. Precisa haver conversão genuína. Porque aí o que a gente acontece? A gente enxerga o defeito do outro, a gente enxerga que ele não serve, que ele não funciona, e a gente não consegue olhar para nós mesmos. Que igreja que nós queremos ser, meus irmãos? Que tipo de unidade que a gente quer criar aqui para poder estender lá nos céus? Será que se a gente vai para o céu e vai ter camarote para cada um de nós? Vai que tem um camarote para mim lá e eu fico de boa, bebendo minha água de coco com vodka.
ouvindo, nem sei o cara que canta isso. Sabe, irmãos, não é brincadeira. Reunir o povo, reunir a congregação, para que esse Espírito Santo seja derramado, a gente precisa estar junto. O fato é que a gente está cada um no seu mundinho, cada um está vivendo o seu problema. Queremos chegar juntos no mesmo céu, mas será que estamos dispostos a caminhar juntos aqui na terra? Queremos o poder do Espírito, mas será que queremos o compromisso com o corpo? Pode dar desculpa que você quiser. Eu sei que cada um tem as suas desculpas. Eu não posso ir por conta disso, por conta daquilo. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldade. Eu vou entender, eu entendo. Eu sei. Por mim você está falando a verdade. O problema não é comigo, nunca vai ser comigo. O que nós estamos relatando para Deus a respeito da nossa própria vida? Aí a gente espera que as coisas aconteçam. Aí a gente espera que, o céu se abra. Mas a gente não consegue andar nem juntos. O Espírito Santo não foi derramado sobre indivíduos desconectados, mas sobre uma comunidade reunida. Sabe por que eu anotei essa frase? Porque tudo isso aqui se volta para o texto de Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, acho que Paulo fala isso em Coríntios. E aí depois ele se reuniu com outras pessoas ali, e ele falou, olha, é o seguinte, vou dar direção, vou dar a letra para vocês. Vocês vão para Israel, vão para o monte, e de lá esperem até que sejam revestidos de poder. Vai para lá, espera que algo vai acontecer. Um monte de gente viu Jesus depois da ascensão, depois que ele ressuscitou. Quantas pessoas tinham lá naquele dia do Pentecostes? 120 pessoas. Quando eu faço essa leitura, eu posso averiguar algumas coisas. Eu posso tentar aqui estudar no sentido de que, mais de 500 pessoas viu Jesus. É lógico que se todo mundo subisse para Jerusalém, ia gerar repercussão. Opa, o povo do revolucionário está se reunindo de novo. Eles vão se levantar contra nós. Eu posso imaginar isso. Mas eu posso imaginar também que é o seguinte. Desde aquela época, Jesus chamou um monte de gente. Olha, vão, que vocês vão ser revestidos. Mas alguns decidiram ir. O restante não. Essa é a leitura que eu também posso fazer desse texto e desse contexto. Talvez isso sirva para mim e para você. Talvez você não queira entender o que significa estar juntos. Talvez você não se preocupe em ser igreja. Adriana, igreja significa ter que participar do culto? Não necessariamente, mas isso já é um bom indício. Isso já é um bom caminho. Porque é muito fácil eu falar, não, igreja é sermos onde a gente está. Mas se eu não consigo andar com o corpo, com pessoas, e nesse contexto eu consigo estudar a palavra de Deus, cantar juntos, dividir as minhas dificuldades, então significa que talvez o contexto de igreja para mim esteja muito deturpado. O contexto de andar junto talvez esteja muito distante do que esse povo viveu aqui em Atos. Porque aí eles foram, olha, Jesus falou, os discípulos falaram, eles vão estar lá, então bora lá. E aí essas pessoas chegaram lá e receberam o Espírito Santo e foi algo grandioso. E de repente ali o negócio começou a acontecer, e ali a igreja começou a se estabelecer. Vejam bem, a igreja se estabeleceu a partir do derramar do Espírito Santo naquele dia. Pode-se dizer que a profecia de Joel fosse também sobre aquele dia? Pode-se. Porque Pedro, nesse momento, quando as pessoas começaram a duvidar do que estava acontecendo, tem um bando de louco aí. Ele falou, não. Joel profetizou isso. Joel disse que isso aconteceria. E ao mesmo tempo que aquela palavra serviu para aqueles irmãos lá em Atos, aquela palavra serve para mim e para você hoje. Porque Atos ainda está sendo escrito por mim e por você. Ainda não acabou.
Mas onde a gente quer estar nisso tudo? O que a gente quer fazer? Lembra de Salmo 133? Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Atos, eles todos estavam ali perseverantes e unânimes em oração, esperando ali o revestimento. E depois que foram revestidos, eles continuaram juntos, unidos. Efésios 4, 3, 4 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Se eu e você queremos montar um time diferente do time de Jesus, vai dar ruim, meu irmão, vai dar ruim mesmo. Queremos o mesmo Espírito, o mesmo céu e a mesma missão, mas queremos viver como indivíduos que não precisam um dos outros? É isso mesmo? Eu quero o mesmo céu, eu quero esse Espírito, eu quero se derramar, mas será que eu não estou me importando com o que está do meu lado? Aí você pode falar: não, Adriano, isso não se trata sobre igreja, sobre cultos. Se trata sobre a comunhão com os irmãos. Eu vou entender, é ótimo. Bom pensamento esse seu. Mas quando você está aqui também é um bom indício de que você também está caminhando com a igreja. Você está caminhando com o corpo. É possível não querer caminhar em unidade? Infelizmente hoje é possível, porque muita gente vive esse individualismo. Uma vez um irmão falou assim para mim: é bom, eu mudei de igreja, porque eu fui para uma igreja grande, e é legal que eu sento no banco, eu não preciso ficar cumprimentando ninguém. Eu sento lá, assisto o meu culto, acabo eu vou embora. Rapaz, ele falou aquilo para mim: imagine o Adriano que consegue ficar quieto numa situação dessa. Sabe quando você engole seco aquilo? Desce ardido. Cara, mas espera aí, você vai numa igreja, você não está nem aí com ninguém, você quer chegar, sentar, ouvir tudo e ir embora, como se nada tivesse acontecido. Você mudou de igreja para que isso fosse melhor para você? Você decidiu esse caminho para você? Eu pensei, tá? Não falei nada. Parece um pouco quando os irmãos estavam brigando entre si, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei o quê, né? Cada um tinha o seu time. Mas todo mundo esqueceu o que era ser corpo ali. E aí você deve estar falando: o Adriano não sabe o que ele está falando. Bom, eu não sei. Joel aqui que está dizendo que para o derramar do Espírito é preciso viver em unidade. E se ele está falando isso porque ele é inspirado pelo Espírito Santo para dizer isso, quem sou eu para falar ao contrário? Saia do isolamento, meu irmão. Saia do isolamento. Por isso que o texto está falando para convocar. A gente vai terminar essa mensagem falando sobre invocar. É preciso que o povo de Deus invoque o nome do Senhor. Mas convocar é algo que eu e você precisamos entender. É chamar os outros para perto. Invocar é algo muito mais pessoal, seu e Deus. Convoque as pessoas para andarem em unidade. Convoque as pessoas para estarem juntas. Conecte-se com a sua igreja. Conecte-se com a sua igreja. Terceiro ponto aqui: confie no Deus que restaura. E aí aqui entra algo interessante. A partir do momento que eu me converti, voltei para Deus, entendi o que é viver em comunidade. Isso não significa que vai ter mil maravilhas. Agora pronto, agora as coisas vão ser um sonho. As coisas vão ser mil maravilhas. Negativo. É agora que juntos a gente precisa um dos outros para cada dia confiar na restauração que Deus tem para as nossas vidas. Porque ele diz assim, versículo 18: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo.
O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, esse pilantra safado, eu removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. O inimigo nosso é inimigo de Deus. Agora, se o seu inimigo é seu irmão, aí não é assim não. Uma vez que a gente tem inimigo, o inimigo, diabo é o nosso inimigo, a gente luta contra a nossa carne, é esse com que Deus se levanta para nos dar vitória, é contra o diabo. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenha medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, o seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Isso aqui é uma promessa, talvez não para hoje, mas é uma promessa futura. Porque talvez hoje ainda a gente vai carregar as dificuldades da vida. Talvez vão existir faltas, mas quando Deus fala que Ele vai suprir, é porque a gente acha que vai faltar, mas Deus fala: eu vou te dar a justa medida. Ontem mesmo a gente estava falando na reunião dos casais sobre o Deus dar o alimento antes mesmo de a gente pedir, né, pastor? Antes de a gente precisar, Deus já havia provido o alimento para o seu povo, para os seus filhos. Então Deus sabe do que eu e você precisamos. Por isso Ele está falando: olha, confie na restauração. Só que isso aqui vai muito mais além. Eu queria que você expandisse agora a sua mente, a sua visão, não por aquilo que você está vivendo aqui hoje, mas pela eternidade que te está reservada. Deus tem uma morada preparada para mim e para você. Mas a gente trocaria essa morada por qualquer coisa, será? Será que eu trocaria a eternidade com Deus pelos meus próprios caprichos? Olha o perigo que essa palavra nos traz, meus irmãos. E olha a seriedade do que é de fato ser cristão. A Paula falou na vigília sobre Mateus 5, 6 e 7. São as atribuições do cristão. O capítulo 5 está falando daquilo que o cristão precisa ser. O capítulo 6 está falando do Deus que ele precisa enxergar. E o capítulo 7 está falando da decisão diária que ele precisa tomar na sua vida. Quando a gente pega todo esse contexto e a gente emenda junto com o que Joel está falando, olha, é possível que uma igreja seja cheia do Espírito Santo. É possível que os nossos cultos nunca mais sejam os mesmos. É possível que as nossas reuniões nunca mais sejam as mesmas. Mas antes que isso aconteça, é preciso que a gente se volte para Deus, que a gente deseje viver em comunidade, que a gente confie que Deus está no controle de todas as coisas, que a restauração Ele já está fazendo, mas que a completude dessa restauração vai acontecer quando Ele nos levar para morar com Ele. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos querer. Precisamos nos colocar à disposição. E o último ponto é justamente esse. Para que esse derramar aconteça sobre a igreja, para que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja, é preciso, por fim aqui, além de decidir voltar para Deus,
confiar no Senhor, desejar viver em unidade, estar disponível para ser cheio e usado pelo Espírito Santo. Você quer esse Espírito na sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ele começa falando lá: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vai alcançar filhos e filhas. Vossos velhos terão sonhos, é isso? Vossos jovens terão visões. Vai alcançar toda a camada etária aí, toda a classe etária. Ninguém vai ficar de fora. Até os seus servos e as suas servas, que no contexto judaico ali, eram tidos como subalternos ali, como pessoas de pouco valor. O que o profeta está falando aqui, o que Deus está falando para a sua igreja é o seguinte: todo mundo vai ser alcançado com esse derramar do Espírito Santo. Então, se você se sente inferior em algum momento, eu quero dizer para você nessa manhã, Deus, Ele não te enxerga desse jeito. Deus nunca te enxergou como alguém menor do que você muitas vezes acha que é. É por isso que Ele quer derramar o Espírito dEle sobre todos. Ah, o meu tempo passou. Ah, eu já não tenho mais pique para isso. Sobre todos. Sobre todos. É essa capacitação que é o tema nosso aqui do mês. A unção transformadora. Essa é a unção que vai fazer com que algo aconteça dentro de mim e isso se expanda, se espalhe, atinge a vida de outras pessoas. Mas quando eu falo atinge, é algo de verdade. Não é aquele, eu acho que aconteceu. A gente vê mudança na vida dos outros, mas precisa começar nas nossas vidas. João 14, 16, 17 está assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus já havia dito: olha, vocês não vão ficar sós. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. É isso que faz com que a gente entenda que esse derramar é para todos nós. Para que nós estejamos aptos para declarar a palavra de Deus, para proclamar o reino de Deus. Eu e você não vamos estar aptos por causa do seminário que a gente fez, por causa da qualificação profissional ou intelectual que a gente tem. Esse derramar vai acontecer porque é o Espírito Santo que nos capacita a fazer isso. E para encerrar aqui a minha conclusão, é que eu e você precisamos nos voltar para Deus. O Espírito Santo será derramado para que o nome de Jesus seja proclamado. Por isso é preciso entrega total, comunhão, fé e disponibilidade da nossa parte, para que recebamos essa unção transformadora que impactará pessoas ao nosso redor. O Espírito Santo é derramado na igreja para que o nome do Senhor seja exaltado. É por isso que a gente está falando nessa manhã. Antes desse derramar, a igreja precisa estar preparada. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Deus está procurando um povo que deseja ser transformado, que deseja estar reunido e capacitado para falar a respeito do único, soberano Senhor das nossas vidas. É preciso que eu e você hoje deixamos ou permitamos, não sei se é essa palavra aqui, o Espírito Santo trabalhe em nós. Se porventura no nosso coração existir, nesse momento em que a gente ora a Deus, algum tipo de barreira, ore ao Senhor nesse momento e fala: Senhor, o que está acontecendo que eu não consigo me deixar ser usado por Ti? O que está acontecendo comigo que hoje eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida? Nós servimos um Deus tão bondoso, tão poderoso. E por mais que essa palavra nessa manhã você possa achar,
Foi uma palavra dura? Não, essa é uma palavra de amor de Deus para conosco. Ele está falando, olha o seguinte: por eu amar tanto você, eu quero que você se volte para mim. Por eu amar tanto você, eu quero que você se una com outras pessoas para louvar e engrandecer o meu nome. Por eu amar tanto você, eu quero que você confie que eu vou restaurar a tua vida. Talvez você ache que vai ser para agora, talvez você ache que vai ser para esse momento, mas o seu tempo não é o meu tempo. Eu vou fazer quando aprouver que eu faça isso. Deus, Ele quer fazer algo grandioso em mim e em você, mas é do jeito dEle. Portanto, Ele nos convida nessa manhã, olha, se abra, esteja disponível para eu agir na sua vida, esteja disponível para eu usar você, não como você acha que você quer, é como eu quero. É do jeito que eu quero.